é o filho bastardo, e ele expõe essa ideia que se Deus não existe, tudo seja permitido. Depois ele narra um poema. Existem diversos doutorados que têm como tese esse poema, que é chamado Grande Inquisidor. Esse poema é a volta de Jesus. O que vai acontecer quando Jesus voltar? A gente vai matar ele de novo. Por quê? Porque o que Jesus pregou não é o que o sistema religioso prega. Entendeu? Então o Grande Inquisidor, ele é simplesmente a volta de Jesus. Jesus é preso por um Starete Socima, que é como se fosse um padre, um grande religioso, porque Jesus está atrapalhando toda a ordem. Então tem um diálogo fenomenal nesse texto, nesse poema que é narrado pelo Ivan. É um poema bem grandinho, e como eu amo vocês, eu imprimi. Eu não vou ler, óbvio, mas é porque eu queria dar para todos vocês, só que meu dinheiro é limitado. Então eu trouxe 3 versões do poema que vai ficar com vocês, ok? Na responsabilidade de vocês. Vocês têm então um Grande Inquisidor, livro maravilhoso, 3 versões, para que vocês possam ler. A versão é ótima, eu vi tranquilo, passei o olho, lindo, maravilhoso, para vocês verem o diálogo que esse religioso teve com Jesus na volta dele. E aí tem um vídeo que vai poder retratar isso para vocês, que eu quero que vocês vejam, que é sensacional. Eu quero que vocês prometam para mim, por favor, que leiam isso antes de morrer, tá? Senão eu vou ficar realmente muito chateado. Isso aqui vai ficar no domínio de vocês, o Grande Inquisidor. O que vai acontecer? E a filosofia está presente quase em todas as áreas do conhecimento, né? É muito importante. Ele é do Aloysio Azevedo, foi escrito há muito tempo, é uma literatura naturalista, realista, vive muito a realidade dos personagens. E esse personagem, principal, João Romão, ele quer ganhar dinheiro, né? Ele vive em função disso, então ele vive só para isso mesmo. Então, positivismo, tem muito positivismo também. E o determinismo, ele tem uma determinação de ter o que ele quer, né? Que ele quer ganhar dinheiro. Então, na época, né, não estava muito ligado, por exemplo, à desconstrução da verdade. E depois foi republicado em 90, em versão de bolso. Que aí ele conseguiu atingir aqueles jovens desiludidos, né? E aí ele passou a ser conhecido. E esse livro aqui, ele participou também da publicação, ele reescreveu, né, alguns aforismos, ele ajudou. E aí tá. Eu não queria trazer para vocês a ideia do que é o livro. Eu acho que então vocês ficam muito o livro fala disso, né? A ideia de vocês, trazer a ideia para vocês, que vocês procurem suas próprias leituras. É constituído de 500 textos. 500 pequenos textos, nenhum tem conexão um com o outro, né? Não tem um fio condutor, não é poesia, é unicamente prosa, mas tem bastante da poesia, né? Uma forma poética de se escrever. Horas eu não sei se ele está falando realmente de uma forma poética ou filosófica, porque ele filosofa pra caramba. E ele costumava escrever, como eu disse para vocês, esses ofícios que ele exercia, isso acabou influenciando na obra dele. Então ele resolveu escrever por heterônimos, né? Ele é muito conhecido por escrever por heterônimos. O que são heterônimos? Como ele é um escritor conhecido por escrever através do desdobramento do eu, né? Ou seja, ele é vários sujeitos, assim como Freud diz que no mínimo nós somos 3 sujeitos, né? Nós somos uma disputa eterna, né, entre o id, ego e o superego. Então no mínimo somos 3. E Fernando Pessoa era muito mais que esses 3, né? Era esse tradutor, esse escritor, poeta, etc. A matemática numa visão muçulmana da filosofia. Por quê? Ele vai casar esses 3 elementos, que é a matemática, né? A astronomia, né? Que é dos babilônicos, e também a filosofia, que ele vai citar Aristóteles. Então, assim, é um livro que, na minha concepção, era totalmente fútil, né? E eu tinha um certo preconceito exatamente pela capa, mas me desafiou, porque foi logo que eu comecei a fazer filosofia, que eu li esse livro, que eu comecei a ver mais ou menos essa ligação e essa dimensão, sabe? Então, o autor, ele é genial, porque isso que a gente acabou de ler foi um dos exemplos mais simples. Ele vai começando a ficar mais complexo,
Aí vai entrando nessa área da astrologia, vai entrando na cultura muçulmana, sabe? Então aí vai ter logo esse laço. Não é uma discussão, mas vai clareando a questão do cristianismo e também sobre a cultura muçulmana, né? Então, assim, na minha opinião, foi um dos grandes achados, um dos melhores livros que eu já li até agora. Me surpreendeu muito quando eu assisti, né? O filme em que ele se torna, a história em que ele se torna o herói da história, eu não li. Né? Eu li só os primeiros 5 livros só. O livro 6º e o livro 7º, eu não li, só assisti os filmes. E então, quando a gente descobre que aquela personagem, que era extremamente má, torna-se uma pessoa boa, não boa, mas que tem uma justificativa plausível para aquela maldade que existia, a gente se surpreende, né? A redenção de Severo Snape é um tema filosófico, a razão que leva o Harry a escolher a morte, porque ele tem que escolher a morte, enquanto não é possível que um viva enquanto o outro for vivo, é uma questão filosófica, ele tem que escolher a morte diante daquela situação. O destino no mundo dos feiticeiros, aquela questão do Sirius Black, ele é um homem ou ele é um cão? Ele é a mistura dos dois, o Animagus, né? Então, estamos aqui no CEP Cecília Meirelles, juntamente com a PUC Goiás, desenvolvendo um projeto do PIBID chamado Alexandria, que teve como pai fundador o Peterson, aluno do PIBID. Tem dado inúmeras contribuições para o PIBID aqui na nossa escola. O projeto ele tem como pressuposto básico mostrar para os alunos do ensino médio que a filosofia e a literatura estabelecem um diálogo muito importante. E é muito agradável perceber a conexão que há entre as duas disciplinas. E assim, os alunos do PIBID tiveram a oportunidade de apresentar obras extraordinárias, obras importantes, obras que tiveram grande influência no pensamento humano, como Tolstói, Dostoiévski, Kafka, Machado de Assis, Euclides da Cunha, entre outros. Então, o objetivo é fazer com que o aluno do ensino médio tenha um interesse maior pela literatura, pela leitura, enfim. O objetivo final é exatamente isso, mostrar que filosofia e literatura têm tudo a ver. E o evento Alexandria acontece aqui no CEP Cecília Meirelles. Bem, quando eu pensei no projeto Alexandria, eu pensei nessa junção maravilhosa de filosofia com literatura. A literatura tem uma infinita, uma obscena quantidade de conteúdos que podem colaborar com o pensamento filosófico. Então, ia funcionar com cada PIBIdiano trazer então uma obra que marcou a sua vida, todos lá então iam expor essa obra, falar a sua visão, a sua experiência com essa obra, e no final ia ter até um sorteio para os meninos, isso tudo buscando estimular o pessoal. Então a gente teve desde Dostoiévski, os irmãos Karamazov, a gente teve o Kafka, a gente teve o Curtiço e até mesmo best-sellers, como foi citado no caso do Harry Potter. A grande questão da filosofia, você encontra filosofia em tudo. É um pensamento com criticidade, é pensar racionalmente, é sair da caixinha, é sair do mesmo. Então, desde o natural, desde os best-sellers até a obra mais clássica que a gente tem, tanto internacional quanto nacional. Eu acho que foi bem sucedido, o pessoal gostou, o pessoal saiu estimulado a ler e eu estou ansioso para que possa ter mais edições, então, dessa grande biblioteca que possa ser conceitual na cabeça de todo mundo, que é a Alexandria. Bom, nesta quarta-feira houve o projeto Alexandria Filosofia e Literatura, dirigido pelo professor Marcos, professor de filosofia, no qual os PIBIdianos apresentavam livros e relacionavam eles com a filosofia. Depois que eu assisti essa aula, eu comecei a sair de ver livros clichês e começar a pesquisar mais esses livros no qual eles nos apresentaram. Houve um livro em que eu ganhei no sorteio, que é chamado Invocação. Depois eu li esse livro em 3 dias. Depois que eu li esse livro, eu comecei a próprios resumos da minha cabeça e relacionar com filosofia, sair pesquisando filósofos que disseram coisas relacionadas, teoria, uma relação da literatura com a filosofia. Tudo isso eu comecei a fazer depois que assisti essa aula e é isso. Bom, Alexandria foi um evento que me marcou muito, pois misturaram vários PIBIdianos, né, como eles dizem aqui, misturaram a literatura com a filosofia e isso me inspirou muito. Livros como de Kafka, Os Irmãos Karamazov, que o Peterson comentou muito bem sobre isso, até me interessou demais, eu quero ler, inclusive. E
observando a opinião dos outros, eu percebi que aquilo me enriqueceu de várias formas, principalmente no conhecimento. Eu participei do evento Alexandria, em que envolvia a filosofia e a literatura, e para mim foi uma experiência muito legal, porque eu pude ter conhecimentos que eu não sabia, aí eu consegui adquirir mais conhecimentos sobre as coisas, e foi uma experiência muito boa. E eu queria dar um crédito muito especial pro Peterson, porque ele é uma pessoa muito, nota 10, e ele consegue deixar tudo claro assim, e ele consegue explicar as coisas muito bem. Eu gostei bastante, porque explicaram a relação da mistura da filosofia com a literatura, onde marcaram os tópicos nas literaturas, onde explicava sobre a filosofia, onde fazia a gente refletir. E até onde a gente ganhou, teve um sorteio no final de livros, onde eu ganhei A Divina Comédia, que eu achei muito interessante, porque eu já tinha lido a sinopse do livro e eu gostei bastante. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the